Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Marco. Retomando, então, a sessão da manhã do dia 10 de fevereiro de 2021, nós vamos adiantar o julgamento dos processos relativos ao dia 11 de fevereiro de 2021, da manhã do dia 11 de fevereiro de 2021, tá? E vamos iniciar com o item 93 da pauta, conselheiro Daniel, recorrente Andréia Bonato da Silva. Doutor Daniel, com a palavra. Só um segundo, presidente, enquanto eu abro aqui. Só um segundo, presidente, está abrindo aqui. Bom, presidente, é um caso bem simples, tá? Eu peço aí que a gente vá direto para o voto, que é um caso de intempestividade, e eu cito no voto os detalhes, tá? O recurso é tempestivo e passa a análise dos requisitos de admissibilidade. Conforme relatoriado, nem em sede de manifestação de inconformidade ou em seu recurso voluntário, a recorrente atacou a questão da intempestividade de sua manifestação de inconformidade. Tá? Não abriu preliminar nem na manifestação, nem no recurso voluntário tratou disso. De acordo com os sistemas da Receita, a mensagem de existência do ADE foi enviada ao domicílio tributário eletrônico em 12 de nove de 2018, e a empresa foi cientificada do ADE por primeira leitura em 13 de nove de 2018. E a partir dessa data tinha 30 dias para regularizar os débitos que não se verificou. Conforme bem conduzido pela instância de piso, verificou-se a intempestividade da manifestação de conformidade apresentada pela recorrente, uma vez que a recorrente tomou ciência do despacho em 13 de nove de 2018, somente apresentou manifestação em 1º de janeiro, ou 1º de novembro de 2018. A comprovação do envio está aí embaixo, aí eu cito o texto da RPAF, que a petição apresentada fora do prazo não caracteriza a impugnação, assim, tendo em vista a perda do prazo previsto para contestar a ata administrativa, a preclusão temporal, a manifestação de conformidade não pôde ser conhecida em face de intempestividade. Ademais, não tendo sido instaurada a fase litigiosa e considerando que o recurso voluntário nada tratou sobre a intempestividade, não há como conhecer do mesmo. Assim, eu oriento meu voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário. Eu só acrescentei para esclarecer a questão fática, e para conseguir escrever alguma coisa, porque talvez se fosse só não conhecer porque ele não falou da intempestividade, pronto. Mas eu coloquei só as razões de fato para demonstrar que de fato foi intempestivo. E é como voto, presidente. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Carlos André. Processo de levar as lágrimas, acompanho. É verdade. De vez em quando eu tenho sorte também, né? Tá vendo? Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Itamar. Relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Item 94, conselheiro Camerano, recorrente R. Fernandes e Companhia Limitada. Com a palavra, o relator. Pois não, presidente. Trata-se, então, de recurso voluntário, apresentado contra a decisão recorrida, consubstanciada no acordo proferido pela 4ª turma da RJBH, né?
julgou pela improcedência da manifestação de inconformidade da interessada, mantendo-a excluída do Simples Nacional. Segundo consta aqui na representação fiscal para exclusão de ofício, o senhor Ricardo Fernando Tomás Fernandes, que foi sócio da recorrente desde a sua constituição em 2008 até julho de 2011, seria, de fato, o real administrador da recorrente. Então, ele, desde a constituição da empresa, né, que é a recorrente R. Fernandes, até julho de 2011, ele teria sido o administrador de fato. Ele teria sido administrador de fato nesta empresa, que é da recorrente, e em outras empresas. No caso, a Restaurante Madeiro BC Limitada e Madeiro Cabral Limitada, das quais os sócios destas três empresas seriam interpostas pessoas, com o propósito de permanecerem sob as regras do Simples Nacional, abre aspas, configurando-se assim hipótese de exclusão de ofício da empresa de acordo com o artigo 29, inciso 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar 123. Essas três empresas, a recorrente e mais essas duas aqui, elas foram excluídas do Simples Nacional. Nós estamos tratando aqui da recorrente. A Restaurante Madeiro está em outro processo e a Madeiro Cabral está em outro processo. O que nos interessa aqui é a recorrente, se ela tem interpostas pessoas ou não em seu quadro societário. Este é o ponto. Então, aqui eu transcrevo aqui o dispositivo legal que foi, então, explicitamente mencionado na representação fiscal feita pela autoridade para a exclusão de ofício da empresa. Então, é aqui. A exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional dar-se-á quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas. Então, esse foi o dispositivo ventilado na representação fiscal e no seu parágrafo 1º, em ocorrendo essa situação, a empresa ficaria impedida de permanecer, de ingressar no sistema em 3 anos calendários posteriores. Eu destaco aqui algumas conclusões, porque foi feita a representação fiscal, né, da exclusão, e também foi feito um despacho decisório extenso, super extenso, a respeito dessas situações nas 3 empresas. Mas o que nos interessa aqui é apenas a recorrente. Então, segundo o despacho decisório, o senhor Ricardo Fernando Tomás Fernandes participava com 90% do capital da recorrente. Os outros 10% pertenciam ao seu filho, Ricardo Fernando. Desde a sua constituição, em agosto de 2008, até 20 de julho de 2011, porque nesta data, em 2011, 20 de julho, ambos retiraram-se da sociedade. No caso, a recorrente, a R. Fernandes. Nesta ocasião em que eles se retiraram, ingressaram como sócios Roseli Lori Fernandes, com 99% das cotas, e Loni Santa Mater, com 1%, respectivamente, é esposa e sogra de Ricardo Fernando Tomás Fernandes. Da composição acionária do Restaurante Madeiro. Esse eu vou passar porque eu só apenas coloquei para mostrar o que aconteceu, mas, na realidade, não tem muita relevância aqui para nós. Não. Da mesma forma, a composição acionária de Madeiro Cabral. Porque o que nos interessa aqui é se houve utilização de interpostas pessoas no quadro acionário da recorrente. Este aqui é o ponto. As outras 2 empresas são objeto de outros processos. Muito bem. Aqui, então, passando aqui, logo após a composição acionária de Madeiro Cabral, eu trago um excerto aqui muito importante, que é da representação fiscal para exclusão, extrai-se o seguinte. Em depoimento prestado em 31 de agosto de 2016, Ricardo Fernando Tomás Fernandes informou o seguinte: questionado sobre a participação societária de sua esposa e filha nas empresas, respondeu que, como suas dependentes, participaram, mas não de forma efetiva.
Aí aqui, na representação fiscal, ele fala da Constituição da Sociedade Madeiro Cabral, enfim, não nos interessa esta parte para a solução desse processo. Muito bem. Então, aqui no 15, aqui no item 15, então, conforme que consta na representação, em outras possíveis práticas ilegais, restou clara a utilização de interpostas pessoas para propiciar a manutenção ilegal de outras empresas de Ricardo Thomas Fernandes na sistemática do Simples Nacional. Então, a hipótese do artigo 29, inciso 4º, parágrafo 1º. Na época, Ricardo Fernando Tomás Fernandes já administrava as unidades Madeira em São José dos Pinhais, Balneário Camboriú, enfim, esse senhor ele já tinha a administração em várias empresas desse restaurante. Joinville. Aqui eles fizeram uma consolidação, então, eles pegaram aqui a receita da Recorrente, da Restaurante Madeiro e da Madeiro Cabral, pegaram também uma de Madeiro Joinville, somaram aqui para chegar à seguinte conclusão de que a receita bruta dessas três empresas, ou 4 empresas, ultrapassaria o limite lá para a permanência no sistema. De certa forma, então, isso teria impulsionado, então, essa questão das interpostas pessoas, enfim. Né? Muito bem. Então, aqui ele faz também um detalhamento individual para mostrar que lá em abril de 2011 já teria ultrapassado o limite. Eu vou passar rapidamente por isso aqui, porque eu entendo que isso aqui não é tão relevante assim. Foi apenas uma demonstração de que a Receita teria superado os limites, né, caso não tivesse a utilização de interpostas pessoas. Enfim. Bom, então ele fala aqui no item 21 da Madeiro Cabral, que será, isso é um outro processo. Muito bem. Então, aqui no item 23, ele diz que a interposição de pessoas no quadro societário... Eu estou me dedicando aqui na representação fiscal, senhor presidente, que ele é muito importante na questão lá do voto, viu? Então, aqui no item 23, fala que a interposição de pessoas no quadro societário da pessoa jurídica é condição suficiente para a exclusão do Simples Nacional. Né? Caso o senhor Ricardo Fernandes e seu filho, né, assumisse a condição de sócio e administrador de todas essas empresas aí, aplicar-se outros impedimentos. Né? Muito bem. Então, após todas essas situações que eles averiguaram, eles concluíram que essas empresas deveriam ser excluídas do Simples Nacional. Então, aqui no item A, ó, tem um processo para Madeiro Cabral, né, e tem um processo B, que é esse, que é o da Recorrente. Então, nesse processo, no período de maio de 2011 até 31 de dezembro de 2015, né, que foi o período em que o sócio, o senhor Ricardo Fernandes, ele saiu, né, lembra que eu falei no início, ele saiu e entraram entre a esposa e a sogra. No período, então, de maio de 2011 a dezembro de 2015, em razão da existência de interpostas pessoas, a Roseli e a Loni, no quadro societário, e os sócios, administradores de fato, Ricardo Fernando Tomás Fernandes e Ricardo Fernando Fernandes, serem também sócios e administradores de outras pessoas jurídicas com fim lucrativo, aí ele fala que a receita bruta global ultrapassou o limite, enfim. Também entram falam assim do limite da receita bruta. Aqui no item C é o restaurante Madeiro, Banco Central, que é Banco Central, BC, que é um outro processo. Muito bem. Na decisão recorrida, ela julgou pela improcedência da manifestação. Então, eu vou aqui apenas reproduzir um pedaço do voto. A interessada cometeu infrações à legislação que rege o Simples Nacional e, dentre elas, destaca-se a interposição de pessoas. Né? Então, ela corrobora, ratifica a representação fiscal feita pela autoridade fiscal. Né? Muito bem. Aqui, ela traz também, ela reproduz aqui
o contrato, a cláusula do contrato da recorrente, onde diz que, da cláusula 16, que é a cláusula do contrato objeto social da recorrente. A sociedade será administrada pela sócia Roseli Lore Fernandes, sendo-lhe atribuídos todos os poderes necessários à realização do objeto da sociedade. Tá? Todos os poderes. A Roseli vem a ser a esposa de Fernando Fernandes, que saiu da sociedade. Né? Muito bem. Por fim, em fevereiro de 2013, Loni Santa Mata retirou-se da sociedade, cedendo suas cotas a Ricardo Fernando Fernandes, permanecendo a Roseli Lore Fernandes. Ora, pela análise das peças processuais, constata-se que Ricardo Fernando Tomás Fernandes, em depoimento, admitiu expressamente que a sua esposa não participou de forma efetiva na administração da interessada. Logo, a interposição de pessoas ela é patente, sendo forçoso concluir que o despacho decisório atacado não se alicerça em meras presunções. Essas presunções teriam sido alegadas na manifestação de conformidade, que vão ser repetidas no recurso voluntário, nem contém ambiguidades ou incerteza. Né? Muito bem. Então, ela fala aqui também que teria ultrapassado o limite no ano calendário de 2011, enfim. Uma vez comprovada e não presumida a interposição de pessoa na constituição da pessoa jurídica, conduta dolosa que visou ocultar do fisco da União a extensão e natureza do seu negócio, torna-se imperiosa a exclusão da interessada do Simples Nacional, tal como mencionado no ADR, em face do que determina o artigo 29, inciso 4 da Lei Complementar 123. Você veja que tanto a representação fiscal constatou a utilização de interpostas pessoas, com base nesse artigo, ratificado pela decisão recorrida, que esse é o dispositivo legal. Muito bem. Aqui no recurso voluntário, então a decisão de piso ratificou o despacho decisório, constatando a utilização de interpostas pessoas. Né? No recurso voluntário, eu vou fazer aqui os seguintes destaques. Primeiramente, ele diz aqui que o julgador de primeira instância não teria apreciado a defesa da impugnação com relação à decadência. Né? Fala também da questão do dolo, né? Que não seria aplicável ao artigo 173, inciso 1 do CTN, enfim. Que o correto seria aplicar o artigo 150 do CTN. Ele deve estar se confundindo com a Constituição de Crédito Tributário, que esses dispositivos são aplicáveis à Constituição de Crédito Tributário. Muito bem. Então, eu vou passar isso aqui, por cima disso aqui, que nós lá no voto nós vamos ver aí isso aí. Depois ele fala também da ausência do intuito de fraude, né? Que não teria sido comprovada a interposição de pessoa na construção da empresa, tampouco teria existido qualquer dolo. O acordo recorrido, como fez o despacho decisório, isso aqui eu estou reproduzindo o recurso voluntário, presumiu a ocorrência de suposta interposição com o intuito de fraudar a Lei Complementar 123, mas sem apresentar elementos concretos atestando a ocorrência de fraude. Então, ele destaca aqui, em seu recurso voluntário, que o depoimento do senhor Ricardo, por si só, não prova a interposição de pessoas para a constituição da empresa recorrente, em desrespeito à Lei Complementar 123/200 de 2006. Primeiramente, o senhor Ricardo, em nenhum momento, confessa que era sócio de fato da empresa recorrente, como erroneamente interpretou o julgador de primeira instância. Né? Suposta confissão, que não poderia ser utilizada como prova, enfim.
Muito bem. Que o acordo é baseado em presunções, né? Aí ele cita aqui alguma jurisprudência de outras situações. Vou passar por cima disso. Bem, fala de outros anos calendário, 2010, enfim, mas isso não tem relevância para a nossa conclusão do que foi feito. Muito bem. Fala sobre os limites de receita bruta, né? Ao contrário do que aduz o fisco, a empresa recorrente não foi constituída por interpostas pessoas. Esta é a questão central. Esta é a questão central. Utilização de interpostas pessoas. A questão de ultrapassar limite de receita bruta, somar com outras empresas, isso não vem ao caso. Por quê? Se chegar à conclusão de que não aconteceu a utilização de interpostas pessoas, não há que se falar em excesso de limite. Não há que se falar em excesso de limite, porque você não vai somar a receita com outras empresas. Então, a questão aqui é a utilização de interpostas pessoas. Esse é o ponto, esse está destacado na lei complementar. Muito bem. Ora, a autoridade simplesmente presume que a empresa foi constituída por interpostas pessoas a fim de permitir a sua permanência no Simples Nacional. E sem qualquer prova e sem qualquer amparo no contrato social da empresa, atribui ao senhor Ricardo Fernando Tomás Fernandes a condição de sócio da empresa, o que atrairia os impeditivos mencionados do despacho decisório para a opção pelo Simples Nacional. Percebe-se logo que o acordo de despacho decisório, lamentavelmente, partem de premissa equivocada. Né? Muito bem. Então, além disso, em testes longos arrazoados, em situações de doutrinas acerca da necessidade de constar a motivação dos atos administrativos, além de conceitos e definições de utilização de presunções simples, relativas e absolutas, também de teoria dos motivos determinantes. Gasta bastante tempo, certo? Não vê ao caso. Não interfere na solução do litígio. Continuando em seu recurso. No pedido final, então ele requer que seja a improcedência do ADR, né, pela improcedência do ADR. Né? Muito bem. Então, esse é o relatório essencial, senhor presidente. Tá? Vou partir para o voto. Preenchi os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário dele, eu conheço. Da alegação de decadência. A recorrente ela faz considerações acerca da existência de decadência, onde concluiu que, abre aspas, todos os créditos relativos a fatos geradores ocorridos antes de 9 de dezembro de 2011 encontram-se extintos pela decadência. Eu reproduzo aqui, excerto de um acordo desse colegiado, da lavra do conselheiro relator Lucas Esteves Borges, em que abordou situação idêntica, que adoto para refutar a pretensão da recorrente. Né? Então, ele fala aqui na situação de exclusão de simples, fala exatamente sobre isso daí, que não existe decadência na situação de exclusão de simples. Né? Acho que eu posso passar rapidamente por isso, né? Porque, na realidade, a decadência não, você vai ver na questão na constituição do crédito tributário. Se ele realmente for excluído do simples, vão fazer o lançamento tributário, né? Por um outro regime de apuração, aí sim, lá vai ver se decaiu ou não o direito a fazenda e construir o crédito tributário. Mas, para a exclusão de simples, não há que se falar em decadência. Né? Então, aqui eu destaquei aqui, a decadência alegada pela recorrente não se aplica ao caso invertente, devido ao fato de não tratar-se aqui de lançamento tributário, mas de exclusão do Simples Nacional, por expressa previsão legal. Né? Muito bem. Então, estou afastando a preliminar de decadência. Né? Aqui, com relação ao ato de exclusão, é necessário que se faça aqui alguns esclarecimentos. Inicialmente, esclareça-se que conforme assinalado na representação para a exclusão de ofício do Simples Nacional, o litígio ora por surgiu
no decorrer do procedimento de fiscalização em Madeiro Cabral, em outra empresa, surgiu lá e respingou aqui na recorrente. Daí que existem diversas citações e situações na referida representação e no despacho decisório que não estariam relacionadas ou que pudessem influenciar o presente litígio, de forma que serão ignoradas ou não relatadas. Aqui estamos diante de exclusão de ofício da recorrente R. Fernandes e Companhia Limitada, do Simples Nacional, conforme explicitamente indicado na referida representação. Eu reproduzo aqui. Diante do exposto, pessoas jurídicas relacionadas a seguir devem ser excluídas do Simples Nacional. Então, tem aqui relativamente à recorrente, né? O caso é, portanto, de utilização de interpostas pessoas na composição acionária da recorrente. Situação que teria também sido detectada em duas outras empresas, a Madeiro Cabral e a Restaurante Madeiro B&C, conforme constou tanto na referida representação quanto no despacho decisório. Então, eu trago aqui um excerto do despacho decisório. Assim, da constatação fática sobejamente demonstrada pelas descrições acima e pela robusta documentação acostada ao processo, verifique-se que a situação fática encontrada se sobrepõe à realidade formal, levando à conclusão de que, no mundo real, o verdadeiro titular e administrador das empresas R. Fernandes, Madeiro Cabral, Madeiro B&C, Restaurante Madeiro Joinville, outras empresas, né? Que o verdadeiro administrador seria Ricardo Fernando Tomás Fernandes, né? Que, mediante simulação, artifício ou ardil, utilizou-se de interpostas pessoas de seu núcleo familiar, esposa, sogra e filhos, e também funcionária e pessoa de sua confiança, com o intuito de ludibriar o fisco e usufruir indevidamente dos benefícios tributários. Né? Bom, importante que isto fique bem claro, definido, porque esta é a razão impeditiva ou excludente indicada no ADR. Conforme as peças fiscais mencionadas, tanto a representação fiscal quanto o despacho decisório são explícitos na constatação da utilização de interpostas pessoas. Essa é a causa excludente. Eu digo isso porque há outras situações lá assinaladas no ADR que entendo que são inadequadas e incompatíveis a esta causa da exclusão, de se mostrar. Quando a lei determinou que a constatação de interpostas pessoas é causa de exclusão da empresa do Simples Nacional, a lei não condiciona ou vincula a existência dessa hipótese excludente a um eventual excesso de receita das empresas envolvidas. Não interessa que se somar receita, se houver excesso, não interessa isso. Tem utilização de interpostas pessoas? Tem. Já é o suficiente. Não precisa ficar vendo se somar com as outras, se vai ultrapassar a linha. A lei não diz isso. Não é necessário que tenha havido tal excesso para daí se proceder à exclusão por conta de utilização de interpostas pessoas. A Lei 123 ela é clara. É causa de excludente da pessoa jurídica do Simples Nacional a utilização de interpostas pessoas. Isso é o suficiente. Basta que fique constatada a existência de interpostas pessoas para que se admita de imediato a exclusão da empresa recorrente Simples Nacional. Seria uma coisa realmente muito estranha, né? Você pode utilizar interpostas pessoas, você não atingiu o limite lá somado com as outras, você pode ficar. Isso seria uma coisa completamente incabível, né? Muito bem. E assim sendo, a verificação fiscal de que, somadas as receitas da recorrente, as outras duas empresas, teria havido excesso de receitas em relação ao limite legal para a permanência da recorrente no sistema, torna-se inócua, uma verificação inócua, uma vez que a causa excludente, por si só, já configura a exclusão. Afinal, se não comprovada a utilização de interpostas pessoas, não há que se cogitar de apuração de eventual excesso de receita. Desta maneira, as digressões acerca de excesso de receitas, tanto do órgão fiscal quanto da decisão recorrida da recorrente, serão solenemente ignoradas.
Os efeitos da exclusão. A Lei Complementar 123 de 2006 estabelece que a utilização de interpostas pessoas é causa excludente da empresa do Simples Nacional. Então, reproduzir aqui novamente. E os efeitos dessa situação excludente é que a empresa fica impedida de ingressar no sistema nos 3 anos calendários seguintes. Né? Bom, então, após isso aqui, vou reproduzir, então, o que está no ADE. Aqui está o ADE. Dentro desse artigo 2º aqui, do ADE, evidentemente, tem uma situação que está lá na representação fiscal e no despacho decisório, porque eu confesso que eu fico um pouco aturdido, incomodado, quando eu vejo um ato administrativo dessa natureza, com essa infinidade de dispositivos legais aqui. Mas, enfim, muito bem. Vocês podem observar aqui que os efeitos da exclusão considerada nesse ADE é de 10 anos, né? E não de 3, como determina a lei no caso de utilização de interpostas pessoas. Nós vamos ver o motivo disso mais na frente. Né? Eu fico um pouco incomodado com esses atos enormes, com essas infinidades de disposições aqui, mas, enfim, a interposta pessoa está aí dentro. Conforme já me manifestei, não há que se cogitar de exclusão por excesso de receita. Consequentemente, não há que se mencionar seus efeitos pertinentes a essa situação. Aqui dentro desse ADE tem efeito de exclusão de receita, de superior limite, prática reiterada de infração, tem um monte de coisa. Ainda, no referido ADE, consta também menção aos dispositivos da Lei Complementar 123, que tratam de outras situações excludentes no caso de prática reiterada de infração à legislação do Simples Nacional. O que, ao meu ver, isso é um outro equívoco, pois disso não se tratou. Uma vez que a definição desta prática, conforme consta na própria Lei Complementar 123, não se subsume à hipótese de exclusão, ora explicitamente considerada pelo órgão fiscal. Aqui é interposta as pessoas. Não há que se confundir essas coisas. Ainda com respeito aos efeitos da exclusão, destaque-se que no ADE foi ali considerado como de 10 anos o período de impedimento para a nova opção, no caso de 2012 a 2021. E esta conclusão a encontramos no despacho decisório. Então, aqui o despacho decisório é o seguinte, tem várias situações excludentes na lei complementar, dentre as quais encontram-se a utilização de interpostas pessoas e a prática reiterada de infração, que nessas hipóteses, né, aliadas a outras hipóteses, caso ocorram, a empresa fica impedida de, nos 3 anos calendários seguintes, permanecer ou ingressar no sistema. Agora, se houve um ardil, se houve um meio fraudulento, uma tentativa de burlar a fiscalização ou outro órgão, né, criar embaraço, dificuldades, né, provar que houve um ardil, esse prazo ele é estendido para 10 anos. Então, o que se deduz disso aqui? Se você se utiliza de interpostas pessoas, a lei é clara. Olha, você vai ficar 3 anos impedido de ingressar no sistema. A utilização de interpostas pessoas, por si só, ela não é, ao meu sentir, aqui, para efeito de exclusão do Simples, um ato fraudulento. Porque ela prevê 2 situações, sem fraude e com fraude. A questão da situação aventada no inciso 5º, supra, já foi afastada, porque aqui eles colocam prática reiterada de infração, que eu estou aqui, isso aqui não existe aqui. A questão aqui é interpostas pessoas. Com relação à constatação de interpostas pessoas, a sua existência comporta 2 tipos de efeitos. Para que se concretize a situação prevista no parágrafo 2º supra,
Deveria, portanto, estar presente a utilização de um meio fraudulento na conduta da recorrente. Antes, porém, de adentrarmos nesta seara, se houve um ardil, um meio fraudulento, eu tenho que chegar à conclusão de que houve a utilização de interpostas pessoas, para daí partir para essa nova etapa dos efeitos. Então, primeiro eu tenho que enfrentar as alegações da recorrente quanto à acusação verificada nas peças fiscais, ou seja, a de utilização de interpostas pessoas na recorrente. Situação que teria ocorrido também em outras empresas, já mencionadas, a Madeiro Cabral e a Restaurante Madeiro BC, que são objeto de outro processo. Então, aqui na composição acionária da recorrente, torno a repetir. Segundo o despacho decisório, o senhor Ricardo Fernando Tomás Fernandes participava com 90% do capital da recorrente. Os outros 10% pertenciam ao seu filho. Desde a constituição da empresa em 2008 até julho de 2011. Data em que ambos retiram-se do quadro acionário da recorrente, a empresa é em Fernandes. E, nesta ocasião, ingressam ato contínuo Roseli Lori Fernandes, com 99%, e Loni Santa Mata, com 1%, respectivamente, esposa e sogra de Ricardo Fernando Tomás Fernandes. Eu menciono aqui também das outras empresas, tá? Que também aconteceram situações parecidas, mas essas, nas outras empresas vão ser objeto lá de discussão nos outros processos. Muito bem. Da motivação fiscal. Da representação fiscal, no seu item 5, torno a repetir aqui. Quando o senhor Ricardo Tomás Fernandes prestou seu depoimento perante a Receita Federal, perante a autoridade fiscal, questionado sua participação societária de sua esposa e filha nas empresas, respondeu que, como suas dependentes, participaram, mas não de forma efetiva. No despacho decisório, comentando a questão do termo depoimento, que o termo depoimento está nos autos, concluindo dessa declaração que a esposa de Ricardo Fernando Tomás Fernandes, Roseli Lori Fernandes, que figura como sócia administradora à frente da R. Fernandes, que é a recorrente, é, na realidade, interposta a pessoa. Então, o despacho decisório ratifica a representação fiscal, a constatação da representação fiscal, baseado no termo de depoimento tomado pelo senhor Ricardo Fernandes. A decisão de piso, né, também vai pela mesma direção. Pela análise das peças processuais, aqui eu estou repetindo, então, a decisão de piso, constata-se que Ricardo Fernando Tomás Fernandes, em depoimento, admitiu expressamente que sua esposa não participou, abre aspas, de forma efetiva na administração da interessada. Logo, a interposição de pessoas ela é patente, sendo forçoso concluir que o despacho decisório atacado não se alicerça em meras presunções. Né? Muito bem. Uma vez comprovada e não presumida a interposição de pessoas na constituição da pessoa jurídica, né, torna-se imperiosa a exclusão da interessado simples nacional. Então, ele cita novamente aqui o dispositivo que é a causa excludente, a utilização de interpostas pessoas. Aqui, no recurso voluntário, eu já repeti aqui o recurso voluntário, vou passar que eu já comentei sobre decadência, inclusive, estou repetindo novamente aqui, né? Não vou repetir aqui, porque eu já falei o que foi destacado no recurso voluntário, que o senhor Ricardo, que no depoimento não diz que é o administrador de fato, enfim, aquelas coisas lá que eu já destaquei no início. Né? Então, passando aqui, da análise. Apesar do extenso arrazoado contido no despacho decisório, o fato é que há ali muitas situações ali expostas
e situações a várias outras empresas, com menção ao Grupo Madeira, etc., o sócio principal do Grupo Madeira, que todos sabem quem é, enfim, mas isso vai ser objeto de outro processo. Mas aqui não faz parte desse litígio aqui. Aqui se discute apenas a utilização ou não de interpostos pessoa no quadro societário da recorrente, e que teria ocorrido também nas outras empresas, né? Sendo que para essas outras empresas também houve um ato de ofício de exclusão, mas está tratado em outros processos. Pelo que consta nos autos, fica-se a conclusão da existência de interpostas pessoas em face do depoimento de Ricardo Fernando Tomás Fernandes, né? Essa é a constatação, por causa do termo de depoimento. Também aliado a fartos documentos que mostram a participação deste senhor como sócio e ou administrador em várias outras empresas deste famoso restaurante. A recorrente, conforme relatoriado, alegou o seguinte, abre aspas, o depoimento do senhor Ricardo, por si só, não prova a interposição de pessoas para a constituição da empresa e de respeito à lei complementar. E que este senhor, abre aspas, em nenhum momento confessa que era sócio de fato da empresa recorrente. Senhor presidente, nem precisava de tal confissão. Nem precisava de tal confissão. Conforme relatoriado, por meio da primeira alteração ao contrato social, o senhor Ricardo Fernando Tomás Fernandes é então sócio da recorrente, desde 2008 até 2011, quando ele se retirou, e o outro sócio, seu filho, retira-se da sociedade. Passou a ser dividida por Roseli Lori Fernandes, com 99% das cotas. Então, reproduz aqui a alteração contratual. Esta resolução aqui diz o seguinte, que é o objeto social da recorrente, quando o senhor Ricardo se retira e entra a sua esposa, ela, segundo essa cláusula, seria administradora da recorrente. A sociedade será administrada pela sócia Roseli Lori Fernandes, sendo-lhe atribuídos todos os poderes necessários à realização do objeto da sociedade. Poder de gestão administrativa, poderes para representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromisso, confessar dívida, fazer acordo, contrair obrigações. Os atos de adquirir, alienar e onerar bens imóveis somente poderão ser com autorização de 2/3 do Estado. O senhor Ricardo, que é marido da então sócia, que foi considerada como interposta pessoa, ele, em depoimento perante a autoridade fiscal, ele disse que elas participam não de forma efetiva na sociedade. O senhor Ricardo não é uma pessoa qualquer na empresa. Ele não é um contador, não é um funcionário. Ele era o dono, é o proprietário de outras empresas do grupo de restaurante. Ele diz, não, elas são minhas dependentes, mas não participam de forma efetiva. Como não participam de forma efetiva, se a cláusula contratual dá todos os poderes à sua esposa para gerir a empresa. Precisa de confissão para quê? Reproduz aqui o termo de depoimento tomado pelo órgão fiscal junto ao senhor Ricardo. Então, está aqui o termo de depoimento, onde consta aqui, né? Ó. Questionado sobre a participação societária de sua esposa e filho nas empresas, respondeu que, como suas dependentes, participaram, mas não de forma efetiva. Não de forma efetiva, mas ela não é a sócia administradora, ela não faz, segundo a cláusula do contrato social da recorrente, ela é que a administradora faz tudo lá dentro, mas não, de forma efetiva ela não participa. Mas, evidentemente, que ela não é administradora. Né? É a minha conclusão. Muito bem. Relativamente ao referido termo, depoimento, a autoridade fiscal destacou o seguinte. Então, reproduz aqui, né, o que está ali no termo. Conforme a alteração contratual supratranscrita, sua esposa passou a ser a sócia administradora da recorrente, abre aspas, sendo-lhe atribuído
todos os poderes necessários à realização do objeto da sociedade. Bom, se com todos esses poderes a esposa sócia não tinha uma participação efetiva junto à recorrente, é forçoso concluir que não era, de fato, a sua administradora. E não foi uma pessoa qualquer que afirmou tal fato, sem trocadilhos, evidentemente, mas o senhor Ricardo Fernando Tomás Fernandes, pessoa que participa como sócio e o administrador em várias outras empresas desta cadeia de restaurante, como evidenciado em telas de sistema da Receita Federal. Então, aqui no despacho decisório, eles colocaram aqui no CNPJ de várias empresas, onde aparece o senhor como administrador e sócio de várias empresas desse ramo de restaurante. Então, eu reproduzi aqui. Tem várias aqui, eu não vou ficar citando uma por uma aqui, que são muitas empresas, mas isso é para corroborar que o senhor Ricardo, ele era sócio administrador em outras empresas desse restaurante, e que a recorrente, ele também, certamente, era o administrador, de fato. Então, passando aqui pelas telas, senhor presidente, que eu apenas trouxe para ilustrar, isso está lá no despacho decisório. Mais que evidenciado, portanto, e não presumido, conforme alegado no recurso voluntário, que o senhor Ricardo Fernando Tomás Fernandes era, de fato, o administrador da recorrente, a empresa R. Fernandes e Companhia. Então, senhor presidente, superada essa questão da utilização de interposta pessoa, que eu já, aqui, pelo meu voto, já estou ratificando tanto a representação quanto a decisão recorrida, que realmente ele era o administrador de fato. Agora eu passo para a questão dos efeitos da exclusão. Relativamente à fraude apontada pelo órgão fiscal, que culminou com os efeitos da exclusão da recorrente do Simples Nacional por um período de 10 anos, este prazo encontra-se na hipótese assinalada pela lei complementar. Então, estou reproduzindo aqui o que eu já comentei anteriormente, onde trata aqui da passagem do impedimento por 3 anos para 10 anos. Então, está dizendo aqui no parágrafo 2º, o prazo de que trata o parágrafo 1º deste artigo será elevado para 10 anos, caso seja contestada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Né? Porque, veja bem, eu interpreto da seguinte maneira. A utilização de interposta das pessoas, ela automaticamente leva ao impedimento por 3 anos. Ela não te leva direto para 10 anos. Se ela não te leva direto para 10 anos, é que precisa haver alguma coisa aí que eu saia dos 3 anos para ir para o 10. Entendo que, contrariamente ao discorrido no despacho decisório, eu entendo que não ocorreu a hipótese assinalada no parágrafo 2º, supra, de forma que os efeitos da exclusão passam a ser contados com base na hipótese do parágrafo 1º supra. Eu não entendo que tenha feito aqui uma demonstração exaustiva acerca de um eventual ardil ou fraude, porque interposta as pessoas, né? E a gente já está cansado de ver processos dessa natureza, em que jogam os efeitos no parágrafo 1º, 3 anos. Agora, se houver uma situação, né, muito escandalosa, é assim que eu entendo, né, um ardil, artifício, dificuldades, né, aí você jogaria nos 10 anos. Eu entendo que isso não ocorreu aqui nos autos. Aliás, na própria representação fiscal, não existe nenhuma menção sobre isso daí. Então, essa posição, inclusive, aliás, transmitida pela autoridade em sua representação para exclusão de ofício do Simples Nacional. Então, aqui eu estou reproduzindo aqui um trecho onde ele fala dos efeitos. Está na representação fiscal para exclusão. Item 15.
Entre outras possíveis práticas ilegais, restou claro a utilização de interpostas de pessoas para propiciar a manutenção ilegal de outras empresas de Ricardo Fernando Tomás Fernandes, na sistemática do Simples Nacional, configurando-se assim hipótese de exclusão de ofício da empresa, de acordo com o artigo 29, parágrafo 4, e parágrafo 1º, que é aos 3 anos. Por fim, não há que se cogitar da nulidade do ato administrativo de exclusão, conforme apregoado pela recorrente. Porque ela disse aqui que o ato seria nulo, né? Eu deixei para o final, porque normalmente essas questões são de mérito mesmo, né? Que não tinha ausência de motivo válido, né? Muito bem, que não houve qualquer simulação. Eu apenas reproduzo aqui, ó. O referido ato de exclusão se reporta do despacho decisório, no qual se incluiu a devida motivação da exclusão, né? Então, o ato declaratório, ele diz lá no ato declaratório, olha, essas situações estão expostas no processo administrativo número tal, que é esse processo aqui, né? E o contribuidor teve ciência de tudo. Então, senhor presidente, eu concluo aqui, por afastar a preliminar de decadência, rejeitar a nulidade do ato de exclusão e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso voluntário, no sentido apenas de que os efeitos da exclusão da recorrente do Simples Nacional se façam sentir pelo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Complementar 123. Ou seja, como o ADE considerou os efeitos do parágrafo 3º, que são os 10 anos, eu entendo que não houve uma situação ventilada na hipótese do parágrafo 2º que permitisse a extensão desse prazo impeditivo. Por isso que eu estou dando provimento em parte apenas para corrigir os efeitos da exclusão, senhor presidente. Esse é o voto. Muito bem, está aberto. Doutor Daniel. Presidente, tem muitas delongas. Primeiro, desde já parabenizar o relator pelo voto, tá excelente. Compartilho com ele a minha angústia quando vem uns atos de ADE cheio de motivos, porque, na verdade, tem uma lógica a lei complementar. Muitos desses motivos, um abarca o outro, né? E muitos desses motivos são, vamos dizer assim, numa escala de gravidade, né? Um ato sequenciado. Então, às vezes, você não precisa colocar um, porque um já está abarcado no outro, só que não é incomum que se venha com vários fundamentos. Isso, de certa forma, atrapalha a própria defesa do contribuinte, que tem que ficar se defendendo sobre vários fatos, né, quando deveria se concentrar no fato principal. Eu só chamo a atenção porque também não é incomum, ao meu ver, a interpretação equivocada desse parágrafo 2º. Vejam que ele não está falando a utilização de qualquer artifício ardio, porque a utilização de interposta pessoa, para mim, é a utilização de um meio fraudulento ou ardio. Não tenho dúvida em relação a isso. O parágrafo 2º ele fala que induz ou mantém a fiscalização em erro. O que é que ele quer dizer? Olha, o fiscal chegou lá e ele ficou utilizando artifícios ardis para não deixar o fiscal descobrir o que estava acontecendo. Aí você tem um ato de gravidade que justifica essa majoração para 10 anos. No caso, não foi o que aconteceu. Pelo contrário, no depoimento ele acabou confessando. Exatamente. Fato, né? Então, às vezes a gente vê essa interpretação equivocada, porque utilização de interposta pessoa sempre vai ser artifício ardio para mim. Então, na verdade, sempre vai ser o prazo de 10 anos. Exatamente, né? tem que haver uma situação como você está dizendo. Na própria fiscalização, exato. Isso, o texto ele fala, induz ou mantém a fiscalização em erro. Que fiscalização? Isso. Aquela que ele está sofrendo, que não foi o que aconteceu aqui. Então, já adianto, inclusive, que acompanha integralmente o voto do relator. Eu acho que a exasperação aqui do impedimento à opção se deveu mais ao conjunto da obra, entendeu? Ao conjunto da obra, a quantidade de restaurantes, ao faturamento que foi verificado. Eu estou aqui, estava até verificando aqui o despacho decisório, né? Procurando verificar
aonde é que tinha sido fundamentado essa exasperação do parágrafo 2º, e realmente essa justificação, para mim, ela me parece meio frágil. Num parágrafo só, a autoridade fiscal, a autoridade administrativa lá, ela justificou essa aplicação do parágrafo 2º e de uma forma meio... superficial, né, Pedro? Superficial, essa é a palavra mesmo, né? Então, assim, mesmo que eu fique irresignado com o tamanho da obra aqui, com o conjunto da obra, né, eu tendo a admitir a correção, né, da interpretação dada pelo conselheiro Camerani, né? Eu só ficaria com só faria não é reparo, mas é um entendimento meu. Tudo bem que a interposta pessoa talvez seja, de acordo com o que a gente decidir aqui, fato suficiente para a exclusão, né? Eu acho que está sobejamente demonstrado isso, né? Mas os outros fatos que foram apontados no ADE, isoladamente também poderiam ensejar essa exclusão, entendeu? Então, apesar de compartilhar também com a sua preocupação desses ADEs que abarcam uma infinidade de dispositivos legais, eu creio que nesse caso aqui, salvo melhor juízo, é o entendimento meu, pelo menos, né, pelo que eu estou vendo aqui no espaço decisório e do próprio trabalho, que me parece que foi muito bem feito pela autoridade fiscal, né? Sim, muito bem feito. Os outros itens apontados também, os outros motivos ensejadores à exclusão em que consta do ADE, para mim estão caracterizados também, entendeu? E também seriam suficientes para manter essa exclusão. Só faço essa consideração, essa observação, tá? Doutor Carlos André. Eu vou até um pouco na esteira desse último comentário do presidente. Antes, eu queria fazer uma pequena observação, sem querer criar polêmica aqui antes da hora. Eu tenho uma visão diferente sobre a questão da decadência. Eu vou trazer, inclusive, no mês que vem, acho que é mês que vem, 2 processos em que eu enfrento essa questão da decadência no direito da fazenda de excluir do simples. Eu tenho uma visão diferente, acho que se aplica, sim, o prazo decadencial, mas, nesse caso aqui, não haveria decadência de qualquer forma, né? Agora, na questão da exclusão, acho que há 2 fatores que se somam. Um é a interposição nesta contribuinte que nós estamos olhando. A outra é a interposição nas demais. Que veja, se há interposição nas demais, esta pessoa, que é o sócio administrador de fato aqui, também é o sócio administrador de fato lá. E se ele é sócio administrador de fato lá, então incide as normas do artigo 3º, parágrafo 4º, que estão citadas, né, no ADE, embora realmente o ADE tenha uma profusão de normas absolutamente excessiva, né? Mas o artigo 3º, lá, o parágrafo 4º, diz não pode ser, né, do Simples Nacional, aquele cujo titular ou sócio participe com mais de 10% no capital de outra, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa com fins educativos, desde que a receita bruta ultrapasse o limite do Simples, que é o inciso 5 do parágrafo 4º. Né? Então, se há interposição lá, né, e ele é o sócio administrador de fato lá, né, ele aqui, como sócio titular,
né, ele é administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica em que a soma das receitas ultrapassa o limite. Certo? Então, me parece que a interposição lá nas outras empresas também é relevante, porque os motivos se somam. Né? Digamos que nós chegássemos à conclusão de que não houve interposição aqui, mas se houver interposição lá, há um outro motivo para a exclusão. Né? E a interposição aqui e nas outras, né, daquelas em relação a essa e dessa em relação àquelas, me parece que ela é feita, sim, para contornar a vedação legal. Quer dizer, não é uma interposição pela interposição, né? Mas uma interposição para contornar esta vedação que está aqui no parágrafo 4º do artigo 3º. Né? Eu sei, são objetos de outros processos, por isso que eu preferi não me manifestar. Essa exclusão das outras empresas são objetos de outro processo. Então, para mim, o que interessa aqui, respeito às opiniões de todos, mas é a utilização de interposta pessoa mesmo, porque se não ficar constatado aqui a utilização de interposta pessoa, não tem que se falar em excesso de receita em outras empresas. Eu acho que o ADL confunde muito, sabe? Bastava só a utilização de interposta pessoas, isso é o suficiente. Mas eu entendo essa posição. A interposta pessoa aqui é suficiente. Mas a interposta pessoa lá causa exclusão aqui. É isso que eu quero deixar consignado, que é a forma como eu estou enxergando. Quer dizer, é atinente a este processo aqui a interposição na outra empresa. Por quê? Porque se ele é sócio administrador da outra empresa, há uma vedação à permanência desta aqui no Simples Nacional. Sim, mas para que isso ocorra, ele tem que provar a utilização interposta lá naquele processo. Aí sim, trazer o respingo para cá. O inverso não é possível. Eu não sei, eu acho que se ele traz elementos de prova suficiente neste processo para a gente considerar que ele é interposta lá, acho que a gente pode manter. Porque o que eu vejo é o seguinte, a interposição nas diversas empresas, ela teve um objetivo fraudulento, que é evitar, contornar esta vedação legal do parágrafo 4º, inciso 5. Né? Veja, se ele é sócio administrador de 3 empresas, né, as 3 têm que ficar fora do Simples. Né? Sim, porque sim. As 3 teriam que ter sua receita somada. Só que eles fizeram 3 processos diferentes. Não, tudo bem, porque são 3 exclusões. O CAF lá pode entender que não houve utilização de interposta de pessoa naquela empresa. Mas nós não estamos vinculados à decisão tomada naquele processo. Nós já tomamos essa decisão aqui. Né? Então, veja, o que eu estou enxergando? Digamos, se você tem 3 empresas, se ele é sócio administrador das 3, ele tem que somar a receita das 3 para ver se as 3 podem ficar no Simples Nacional. Na medida em que ele põe interpostas pessoas, ele quebra este vínculo e evita esta vedação legal. Então, na forma como eu estou enxergando, né, esta interposição tem, sim, um viés fraudulento, que é o de impedir a incidência da norma de vedação, a norma legal que veda, do parágrafo 4º, inciso 5. Então, nesse sentido, eu vou abrir uma divergência, já adiantando, para negar provimento ao recurso. Ok. Doutor Daniel. É porque tem alguns casos, de fato, que uma coisa pode se correlacionar com a outra, mas nesse caso específico, inclusive, o fiscal ele poderia ter
ter feito isso num único ato, num único processo, somado às receitas, mas não fez. Aqui o fato é bem claro, tem interposta a pessoa, ponto, acabou. A questão do parágrafo 2º, independente disso do ardil, para mim está muito claro que tem que ser no próprio procedimento de fiscalização. Não é pelo ardil utilizado pela empresa ou pelo conjunto da obra utilizado pela empresa, porque para o conjunto da obra você já tem uma punição grande, que é de 3 anos, que não é uma punição pequena. O que ele está falando é o seguinte: se você fizer o fiscal de palhaço lá, empurrando para um lado, empurrando para o outro, tentando enganar o fiscal, você tem uma punição maior. Para mim, eu acho que o objetivo da norma está bem claro, mas eu acho que a discussão está madura, presidente, para a gente votar. Todos prontos para votar? Muito bem. Doutor Daniel. Eu já antecipei, presidente, com o relator. Ok. Doutor Carlos André. Eu abro a divergência, então, no sentido de negar provimento ao recurso nos termos que eu expus. Para negar em toto, né? Em toto. Porque, na verdade, a única coisa que o relator está dando provimento é para reduzir de 10 para 3 anos a exclusão. Exatamente. Doutora Luciana. Eu voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Acompanho integralmente o relator, presidente. Também voto com o relator, com as observações que eu fiz, né? Então, temos, por maioria de votos, afastar a preliminar de decadência, rejeitar a arguição de nulidade do ato de exclusão e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso voluntário, tão somente para considerar os efeitos da exclusão de acordo com o disposto parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Complementar número 123 de 2006. Tá? Essa redação depois a gente pode até melhorar. Se vocês quiserem me fazer alguma sugestão na revisão da ata, a gente pode melhorar, tá? Eu acho que poderia colocar preliminarmente, por unanimidade todos, e depois só no final, no mérito, por maioria de votos. Tá ok, perfeito. Então, preliminarmente, por unanimidade de votos, ou por unanimidade de votos, preliminarmente, afastar a decadência, rejeitar a arguição de nulidade, né, do ato de exclusão, e no mérito, por maioria de votos, dar provimento em parte ao recurso voluntário, tão somente para considerar os efeitos da exclusão de acordo com o disposto parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Complementar número 123 de 2006. Vencido o conselheiro Carlos André, que negava provimento in toto ao recurso voluntário. Ok? Ok. Beleza? Fechamos, então, a parte da manhã, gente. Voltamos às 14 horas, tá ok? Marco, por gentileza, pode parar a gravação?